Então, nós estamos aqui felizes com o nosso Braz, que vai falar para a gente a lição 422 a 438, né? Do Livro dos Espíritos, letargia, mortes aparentes e sonambulismo. Temas muito bons. Tá, boa noite, boa tarde a todos. O nosso tema é esse que ela falou, as questões 422 e seguintes do Livro dos Espíritos, que trata da letargia, da catalepsia, do sonambulismo, etc. Tanto na letargia quanto na catalepsia, o corpo tem a aparência de estar morto. Então parece que a pessoa morreu. Por quê? Porque o corpo perde a sensibilidade e os movimentos, né? E os músculos, no caso da catalepsia, ficam muito rígidos. Então, se você pegar o braço da pessoa, na posição que você largar, o braço fica. Então, é uma das características médicas da catalepsia. Em razão de ter essa aparente morte, de aparentar estar morto, é que várias pessoas já foram enterradas vivas. Inclusive, aqui no Brasil, nós já tivemos vários artistas que foram enterrados vivos, né? Como é que você sabe que uma pessoa foi enterrada viva? É que quando vai fazer a exumação, a pessoa está de bruço. Então, evidentemente, foi enterrada viva. Porque a tendência da pessoa é ficar de costas, tentando levantar a tampa do caixão ou do que seja, com as costas, com o dorso. Daí, seria encontrada ossada de bruço. O Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se nesses casos de morte aparente, o espírito pode se afastar do corpo. Se afastar no sentido de deixar, de abandonar. Então os espíritos esclarecem que não, que jamais o espírito deixa o corpo. Enquanto houver o mínimo de fluido vital, ainda que seja imperceptível, o espírito estará junto do corpo. Ele só abandona o corpo quando efetivamente se dá a morte, quando já não há fluido vital. Então, toda vez que nós vemos falar, a pessoa sofreu um acidente, assim, assado, e foi ressuscitada. É muito comum esse termo, né? Os bombeiros ressuscitaram, não sei o quê. Sempre é porque a pessoa, nestes casos, ainda não estavam de fato mortas. Então, ainda havia algum fluido vital na pessoa, embora não perceptível. E o espírito ainda estava ali, junto da pessoa. Porque a pessoa só morre quando o espírito não está mais em seu corpo. Ou seja, enquanto a pessoa tiver vida, o espírito não se afasta. Então, quando o espírito se afasta no sentido de largar o corpo, é porque no corpo já não há mais vida. Então, qualquer ressuscitamento, por qualquer método que seja, é porque o espírito ainda estava ali. Ainda havia fluido vital no organismo. E aquilo, então, a pessoa recebe de volta esses fluidos necessários. Os espíritos também avisam, e informam Kardec, que toda visão que o letárgico ou o cataléptico, a pessoa que tem catalepsia, toda visão que a pessoa tiver durante os ataques, quem está vendo ou quem viu não são os órgãos da pessoa, não são os olhos. É o espírito que vê. Então, na catalepsia e na letargia, como a pessoa tem a morte aparente, porque os seus órgãos são insensíveis, então qualquer narrativa que a pessoa que teve um ataque dessa natureza fizer, é porque foi o espírito que viu.
Tem até livros escritos a respeito de situações dessa natureza, vários livros, né? Agora, um dos instrumentos que pode devolver aos órgãos o fluido vital e devolver a vida é o passe magnético. Então, o passe magnético pode, inclusive, trazer a vida a uma pessoa aparentemente morta, em função da catalepsia ou da letargia. Nós temos um exemplo dessa possibilidade no Evangelho. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro porque Lázaro efetivamente não havia morrido. O espírito de Lázaro ainda estava com Lázaro. Porque se o espírito não tiver mais é porque a pessoa morreu mesmo. E o próprio Cristo disse que Lázaro não estava morto. Quando as irmãs de Lázaro dizem a Jesus que Lázaro havia morrido, o que Jesus fala? Jesus fala, Lázaro dorme. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então o próprio Cristo já disse que ele não tinha morrido. E aí sim, depois com seus recursos magnéticos, Jesus então traz de volta a plenitude da vida de Lázaro. Os evangelhos contam que as extremidades do corpo de Lázaro, os dedos das mãos e dos pés, já estavam gangrenando, já estavam apodrecendo. Em razão do longo período que ele ficou nessa situação. Na catalepsia, existe uma tênue corrente sanguínea. Essa tênue corrente sanguínea, ela é imperceptível. Porém, ela é dirigida para os órgãos vitais, para a manutenção dos órgãos vitais. Então, a circulação abandona as extremidades do corpo. E aonde não há circulação no nosso corpo, o que acontece? Nós sabemos, não é isso? Vai deteriorar. Então, é isso que ocorreu com Lázaro. Certamente ele teve um ataque de catalepsia, onde essas circunstâncias se deram. Mas o próprio Cristo diz, ele não está morto, ele dorme. Então, o passe magnético tem a possibilidade de devolver esse fluido vital que a pessoa momentaneamente não tem. Quando Francisco de Assis esteve em Roma para visitar o Papa, o Baldo II, ele se hospedou numa hospedaria. E ele observou que no fundo da hospedaria havia um barraco, estava sempre fechado. Mas ele percebia que dentro do barraco havia movimento. Ele então perguntou ao proprietário o que tinha ali. Aí o dono da hospedaria falou que era a filha dele que ficava presa lá porque ela era leprosa, tinha lepra. Então Francisco de Assis pediu autorização a ele para todo dia ir visitá-la. O cara deixou. E ele então, durante o período que estava com ela, dava passe nela. Quando ele foi embora, no prazo de uns 15 dias, a moça apareceu para o pai simplesmente curada. Então você vê que o passe magnético tem essas possibilidades. Quanto ao sonambulismo, existem dois tipos de sonambulismo. O sonambulismo natural e o sonambulismo provocado. Vamos tratar hoje aqui só do sonambulismo natural. Só do sonambulismo natural. As faculdades que o espírito do sonâmbulo desfruta é a mesma faculdade que o espírito tem depois da morte do corpo. Basicamente, as mesmas.
Os sonâmbulos, vamos ver essas faculdades quais são. Os sonâmbulos podem ver outros espíritos. O sonâmbulo pode ver à distância. O sonâmbulo pode sentir frio ou calor, independente do ambiente onde se encontre. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no seu espírito depois da morte. Então, o uso que o sonâmbulo faz vai influir. Muito bem. Vamos agora citar 2 casos de sonambulismo narrados por Gabriel Delane no livro O Espiritismo perante a Ciência. Lá, no livro, Gabriel Delane conta o caso do Dr. Debye, um médico. Esse médico, ele estava na janela da casa dele à noite, apreciando lá alguma coisa, quando ele viu que numa casa, do outro lado da rua, uma moça estava simplesmente, uma jovem, estava escalando a parede para subir no telhado. Isso por si só já era surpreendente, mas o que mais o deixou estremecido é que ela levava em um dos braços um bebê recém-nascido. Então ela subiu no telhado e ficou sentada na cumieira por cerca de 30 minutos. Depois desceu. No dia seguinte, esse doutor Debye foi procurar o pai da moça e narrou o que tinha acontecido. Aí o pai falou que sabia que a filha dele era sonâmbula, mas não sabia que ela fazia isso. Então, naquela noite, o pai fechou a porta do quarto dela com cadeado, trancou com cadeado. Ela, não podendo sair pela porta, saiu pela janela e fez a mesma coisa novamente. Isso então intrigou muito o Dr. Debye. E ele, na condição de médico, resolveu escrever a sua teoria sobre o que se passava. Mais adiante vamos ver essas 2 teorias dele, do Dr. Debye. Vamos ver agora outro caso, narrado também por Delane, ocorrido com outro médico. Desta vez, o Dr. Esquirol. Lá onde o Dr. Esquirol morava, havia um farmacêutico de manipulação, que fazia remédio, tipo homeopatia. Manipulava os ingredientes. E todo mundo sabia que ele era sonâmbulo. E ele tinha o hábito de, à noite, sair da cama, descer na farmácia que ficava debaixo da casa dele, e as receitas que ele não teve tempo de aviar durante o dia, ele preparava à noite, no estado de sonâmbulo. Então o doutor Esquirol pediu autorização à família. Ele pediu autorização, está ouvindo? Ele pediu autorização à família. Eu esqueci de chupar a pastilha. Eu estou com um problema de garganta terrível. Então o doutor Esquirol pediu autorização à família e fez o seguinte: prescreveu uma receita que ele queria ver se o cara ia fazer a receita certa. Vamos ver a receita que ele prescreveu. Agora não, porque agora eu estou... Obrigado. Depois. Ele fez a receita com a seguinte indicação: sublimado corrosivo, 2/8. Água destilada, 4 onças. E botou uma observação: tomar tudo de uma única vez. Então ele prescreveu essa receita, colocou lá junto das receitas que estavam pendentes e se escondeu atrás de uma cortina para ver o que ia acontecer.
farmacêutico, como fazia sempre, levantou da cama, foi lá na farmácia, aviar as receitas e está aviando. Aí chegou na tal receita. Aí ele, com os olhos fechados, porque o que caracteriza o sonâmbulo é que ele está com o olho fechado, né? Aí ele disse o seguinte, o sonâmbulo: o médico deve ter se enganado. 2 grãos já seria suficiente. Ele colocou 2/8. 2/8 são mais de 150 grãos. Isso daria para matar 20 pessoas. Não vou aviar essa receita. Isso no estado de sonambulismo. O que o médico queria testar é se ele tinha discernimento, ou se ele fazia aquilo automaticamente. É isso que ele queria saber. Bem, então esses são os 2 casos, entre vários outros, citados nesse livro do Gabriel Delane, O Espiritismo perante a Ciência. É um livro muito interessante de se ler. Como é óbvio, né? O sonambulismo ocorre durante o sono. Qual é o objetivo do sono? O objetivo do sono é restaurar as energias gastas durante a atividade, não é isso? Então, o objetivo do sono é restaurar as energias. Além disso, o sono também tem por objetivo permitir que o espírito se afaste do corpo. No espiritismo isso é chamado de emancipação da alma. Bem, então o sono tem alguns detalhes interessantes. Quando nós estamos com sono, alguns sentidos nossos começam a se desligar. O primeiro sentido que começa a se desligar é a visão. Vamos supor que nós estejamos sentados numa poltrona lendo um livro, né? Aí a gente começa a ficar com sono, as letras começam a ficar embaraçadas, aí a gente daqui a pouco fecha os olhos, as pálpebras se fecham, mas a gente continua segurando o livro ainda. Então os olhos já apagou, mas os músculos ainda não, porque a gente está segurando o livro. Lá para as tantas, o músculo também desliga, aí o livro cai no chão. Então esse é o processo do sono, que vai fazendo a gente relaxar aos poucos. Mas existe um sentido que nós temos, que por mais profundo que seja o sono, ele não desliga. É o ouvido. Por mais profundo que seja o sono, o ouvido não desliga. Então é o único sentido nosso que fica ligado. Durante o sono. Então, quando nós dormimos, o nosso espírito se afasta do corpo e vai participar um pouco do mundo espiritual. Muitos sonhos que nós sonhamos é de origem espiritual. Tem 3 tipos de sonho. O sonho de natureza material, o sonho de natureza psicológica e o sonho de natureza espiritual. Nós aqui estamos considerando o sonho de natureza espiritual, certo? Mas tem outros tipos de sonho, tanto material quanto psicológico, mas que não nos cabe discutir agora. Mas o sonho é uma das reminiscências do espírito. Como que a medicina encara o sonambulismo? A medicina encara o sonambulismo como sendo um distúrbio do sono. A medicina trata o sonambulismo como sendo um distúrbio do sono.
e trata do sonambulismo como se fosse isso, como se fosse um distúrbio do sono. No livro A Loucura sob Novo Prisma, Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes, trata do assunto sonambulismo. E lá no livro ele cita exatamente esse exemplo que eu acabei de citar, do Dr. Esquirol. Ele conta o mesmo caso, nesse livro em que ele trata do sonambulismo, A Loucura sob o Novo Prisma. Quando a pessoa tem problema de sonambulismo, normalmente a família leva ao médico para ver se tem algum jeito. Como a medicina trata e considera o sonambulismo um distúrbio do sono, o tratamento que ela vai receber é nesse sentido, distúrbio do sono. E ele, em razão da natureza do distúrbio, que é o sonambulismo, ele faz uma série de recomendações. Ele recomenda ter atenção com o sonâmbulo, porque o sonâmbulo, ele sobe escada, ele vai para o fogão fazer comida, ele dirige. Há uns 2 anos atrás, eu li no jornal, um artigo lá no jornal, contando o caso de um rapaz que morava em Campo Grande e era sonâmbulo. Saiu no jornal lá. Eu acho que eu até guardei esse jornal. Quando eu vejo essas notícias que tem a ver com o que eu falo no Espiritismo, eu separo. Tem vários artigos. Eu tenho esse artigo, mas não me lembrei de trazer. Que aí eu ia mostrar o jornal para vocês. É um jornal antigo, uns 2 anos já. O rapaz levantou da cama e pegou o carro do pai. A família acordou, aí pediu que o outro irmão fosse atrás. O outro irmão foi. Ele foi de Campo Grande a Copacabana, dirigindo, e voltou. Saiu do carro, deitou, e quando perguntaram no dia seguinte, ele duvidou que tivesse feito aquilo. Estava no jornal. Bem, então, os médicos recomendam que se tenha este cuidado, é mais por uma questão de bom senso. Porque se o sonâmbulo faz uma série de coisas, o médico é uma questão de bom senso. Fala, ó, toma cuidado com ele. Ele pode correr a escada, ele pode fazer isso, fazer aquilo. Então, isso é uma recomendação baseada no bom senso. Porque até hoje, nas enciclopédias médicas, não existe um único caso de acidente com sonâmbulo. Nas enciclopédias médicas, não existe um único caso de acidente com sonâmbulo. Mas os médicos, 2 tipos de recomendação, é uma questão de bom senso. Bem, e como que o Espiritismo encara o sonâmbulo? Durante o nosso sono, nós vimos ainda há pouco que o nosso espírito se afasta do corpo, né? A chamada emancipação da alma. O espírito se afasta do corpo. E ele, quanto mais o sono for profundo, mais ele tem possibilidade de se afastar. Quanto mais o sono for profundo, mais o espírito tem possibilidade de se desvencilhar do corpo. Né? Eu estou acordado, o espírito não vai se desvencilhar. Aí eu durmo um pouquinho, ele já tem alguma chance. Mas se eu durmo mais profundamente, ele tem bastante possibilidade. Todos os espíritos que estão desencarnados, em princípio, todos os espíritos desencarnados, em princípio, têm a possibilidade de se comunicar com os médiuns, de se manifestar através dos médiuns. Então, essa possibilidade de se comunicar com os outros é uma
possibilidade do espírito. Ora, se isto é uma possibilidade do espírito, se o espírito estiver encarnado, continua com essa possibilidade. Não é uma possibilidade do espírito. Ele encarnado ou não, tem a possibilidade é do espírito, não é isso? Bem, então, sendo isso uma faculdade do espírito, para que ocorra a manifestação sonambúlica, é necessário que o sono da pessoa seja extremamente profundo. Allan Kardec define esse sono como uma letargia, tal a intensidade que tem que ser o sono. Então, Allan Kardec compara a uma letargia. Na questão 425 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte observação. Diz ele: no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Como então podemos depreender, o sonambulismo é uma faculdade do espírito. A gente deve refletir e prestar atenção que o sonambulismo não é mediunidade. É isso que eu quero chamar a atenção. O sonambulismo não é mediunidade. O sonambulismo em si não é uma mediunidade. Por quê? É uma faculdade do próprio espírito daquela pessoa. Então, se é uma possibilidade da própria pessoa, não é um fenômeno mediúnico. É um fenômeno anímico. O que é um fenômeno anímico? É aquele fenômeno que é praticado pelo próprio espírito. Então, qualquer coisa supranormal que a pessoa faça, mas que é o próprio espírito dela que faz, se diz que é um animismo. Então, é um fenômeno anímico. É o próprio espírito que faz. Ou seja, ele faz sem estar influenciado por nenhum outro espírito. Porque o que caracteriza a mediunidade é justamente isso. É a influência do espírito sobre o médium. Né? Se ele não está sofrendo essa influência, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. Agora, pode acontecer do sonâmbulo também ser médium. Ele não é médium porque é sonâmbulo. Tem nada a ver. É que, coincidentemente, ele é sonâmbulo e médium. Isso pode ocorrer. E no livro dos médiuns, o Allan Kardec conta um caso interessante a esse respeito. Ele fala de um amigo dele que tinha um filho de 15 anos e que era sonâmbulo. E esse rapaz de 15 anos, durante o trânsito do sonambulismo, ele receitava. As pessoas estavam com algum problema, ia lá. Então ele tinha faculdade de ver a doença. É como se ele fosse um raio-x. Ele via dentro da pessoa. E via onde é que estava o problema da pessoa, o órgão que estava com problema, ele via. E aí ele dava uma receita. Esse menino de 15 anos no transe sonambúlico. Aí um dia levaram uma pessoa, ele olhou e disse, essa pessoa tem isso, isso e isso. Aí disseram para ele, mas você não vai passar a receita? Ele falou, não, porque hoje o meu anjo doutor não está aqui.
Ou seja, o meu anjo doutor dele era algum espírito, que certamente sabia de medicina. Então ele via qual era o problema e o doutor dava a receita. Nesse dia o doutor não estava, ele não deu a receita. Neste caso, nós estamos diante de um fenômeno misto. Parte do fenômeno é anímico e parte do fenômeno é mediúnico. Quando ele olha, e é ele próprio, seu espírito que vê a doença, é um fenômeno anímico. É ele que está vendo. Mas na hora de passar a receita, quem passa é o outro espírito. Neste momento ele está sendo médium. Então pode ocorrer de ser médium e anímico ao mesmo tempo. Pode ocorrer a situação narrada no livro dos médiuns pelo Allan Kardec. Nós falamos ainda há pouco das possibilidades dos sonâmbulos. Vamos voltar a ela. O sonâmbulo pode ver à distância. Na pergunta 432, Allan Kardec pergunta como isso é possível. E a resposta dos espíritos é: da mesma maneira que durante o nosso sono, o nosso espírito se afasta do corpo, no sonâmbulo é a mesma coisa. O espírito naquele momento está ali, deixa o corpo aqui e vai ali a algum lugar. Aí ele vê a distância. E o que ele está vendo, o corpo fala. Por isso que se diz que o sonâmbulo pode ver à distância. É porque à distância está o espírito, emancipado do corpo. Nós não vimos que durante o sono o espírito se emancipa? É emancipado. Os sonâmbulos podem ver outros espíritos. Na pergunta 435, os espíritos esclarecem a Kardec que muitas vezes os sonâmbulos veem os outros espíritos. Só que eles pensam que os espíritos estão encarnados, igual a ele. Porque vê com tanta perfeição que ele pensa que se trata de pessoas encarnadas. Então, Allan Kardec faz uma nota de observação a respeito dessa resposta dos espíritos, explicando o seguinte, que é exatamente isso que acontece quando a pessoa acaba de morrer. A pessoa morre e continua vendo os espíritos como se fosse gente encarnada. Para eles são pessoas encarnadas. Daí muitos espíritos até achar que não morreu ainda. Tem uns que vão até no próprio enterro. Ainda fica admirado. Pô, o cara parece comigo para chuchu. Né? Então Allan Kardec chama atenção para esse detalhe. Muitas pessoas morrem e como vê os outros espíritos normalmente, pensa que ainda está encarnado e que os outros estão encarnados também. Esta é uma das vantagens de se estudar o espiritismo. A gente já leva uma bagagem que podemos não nos confundir nesse aspecto. Perder tempo andando por aí. O sonâmbulo pode sentir frio ou calor, independente do lugar onde ele esteja. Na pergunta 437, Allan Kardec pergunta por que isso acontece. Então os espíritos esclarecem. Embora a alma ou o espírito do sonâmbulo esteja longe, ele continua ligado ao corpo por um cordão fluídico, que algumas pessoas chamam de cordão prateado. Então a emoção que o espírito sente lá, esse cordão transfere para o corpo, transmite para o corpo. E o corpo sente aquela que o espírito está sentindo lá naquele lugar. Se tiver quente, ele vai falar, mas aqui está muito quente. Se tiver frio, mas aqui está muito frio. Independente do ambiente que ele esteja, ele vai sentir a sensação de onde a alma estiver. E essa informação vem por esse cordão fluídico, que liga o espírito à alma. Como que os espíritos que estão na erraticidade sabem que o espírito que está na frente dele é encarnado ou não? O espírito está lá na erraticidade, um montão de espírito. Aí ele tem alguns que ele vê, esse aqui está encarnado. Aquele ali não está. É porque os encarnados estão com esse cordão fluídico. E os espíritos veem. Então, esse aí está encarnado.
o uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no seu estado de espírito depois da morte. Isso está na pergunta 438. E os espíritos esclarecem. Sendo o sonambulismo uma faculdade, o sonâmbulo responderá da mesma forma que qualquer outra pessoa responde pelo uso das suas faculdades. Então, se eu tenho a faculdade de compor música, eu componho músicas de elevação, eu vou ter uma recompensa em razão dessa faculdade de fazer boa música. Se eu faço música induzindo a depressão, eu vou responder por usar essa faculdade. A mesma coisa em relação à faculdade do sonambulismo. Vai depender do uso que se faz. Bem, para encerrar o assunto sonambulismo, nós podemos resumir da seguinte maneira. Qualquer espírito encarnado ou não pode se comunicar, certo? No caso do sonâmbulo, o seu espírito também pode se comunicar. E o que ocorre? Muitas vezes, para ele fazer ou dizer alguma coisa, ao invés dele utilizar o corpo do médium, ele usa o seu próprio. Uma das suas possibilidades. Então ele usa o próprio corpo e faz, e fala. É uma das possibilidades. Nós falamos ainda há pouco que o doutor, não o Esquirol, mas o outro, deixa eu ver o nome dele aqui. O doutor Delay, eu não achei não, mas eu me lembrei, o doutor Delay. Eu não me lembro que eu falei que ele fez uma teoria. Aquele que viu a moça subindo na parede com o neném no colo, ele, como médico, se achou na obrigação de fazer uma teoria para explicar, porque o fato ocorreu, foi ele que viu. Então ele quis explicar. Ele, na verdade, dá duas explicações. A primeira, ele diz que a pessoa faz aquilo porque tem aquilo gravado na memória. Então faz automaticamente, guiado pela memória. O Gabriel Delane chama essa teoria de teoria tola. Uma teoria tola. Por que tola? Ora, será que aquela moça tinha a mania de passear no telhado com o bebê? Será que passa pela cabeça daquele médico que a moça tinha o hábito de subir no telhado para passear com o bebê e aguardar isso na memória? Então, o Gabriel Delane chama essa teoria de tola. Mas pior é a teoria que vem depois. Depois dessa. É que esse mesmo sujeito, Dr. Delay, na sua segunda explicação, diz o seguinte, que o que acontece no sonambulismo, na verdade, segundo ele, é que os nervos ópticos, o nervo dos olhos, se dilatam até a ponta do nariz. E que a pessoa então vê pelo nariz. Diante disso, o Gabriel Delane, ele só não teve um infarto, porque ele tinha um coração saudável. Mas ele ficou impressionadíssimo, como que um médico, um homem de ciência, pode dizer uma asneira tão grande. Não é dizer, é escrever, como sendo uma teoria para explicar o sonambulismo. Mas por que os médicos têm tanta dificuldade de explicar de forma racional o sonambulismo? É porque falta a eles a aceitação da realidade do espírito. Se eles aceitassem que o espírito é uma realidade, eles não teriam tanta dificuldade em explicar o sonambulismo, como o Espiritismo explica, com racionalidade e com clareza. Aí escreve essas bobagens.
porque essa de ver pela ponta do nariz, convenhamos, é demais da conta. Uma outra coisa que está acima do sono, da letargia, da catalepsia, etc., é o êxtase. Nós vimos ainda há pouco que para o sonâmbulo é necessário um sono profundo. No sonâmbulo, o espírito está em plena liberdade. Vê outros espíritos, enfim. No êxtase, o sono é tão profundo que o espírito está na plenitude da liberdade. No êxtase, ele pode, inclusive, viajar, ir a outros planetas habitados. No êxtase, o espírito pode ir a outros planetas habitados. Pode viajar pelo cosmos. E o espírito está tão independente no êxtase, o estático, né? Se diz estático, tem tanta liberdade que se ele quiser, ele não volta para o corpo. Ele pode abandonar o corpo e o corpo, evidentemente, vai morrer, né? Sem espírito, o corpo não vive. Vejam que Kardec fala isso a respeito. Na questão 455 do Livro dos Espíritos. Diz o Kardec a respeito do estático. No êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só mantém, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio, que um pequeno esforço poderia romper para sempre. Questão 455 do Livro dos Espíritos. É isso que eu acabei de ler. Realmente o espírito tem tanta possibilidade de não voltar, que a dona Ivone Pereira, que era uma médium estática, quando ela fazia suas viagens, ela não ia sozinha. Quem leu o livro dela, Devassando o Invisível, vai ver que toda viagem astral que ela fazia, ela sempre ia acompanhada pelo espírito Charles, ou então pelo Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? Porque se ela fosse sozinha, ela poderia não voltar, como teve vontade de fazer inúmeras vezes. Dona Ivone Pereira, muitas vezes não quis voltar. Então, não se pode fazer nenhuma viagem astral no estado de êxtase sem um espírito junto, porque pode não voltar. E veja o que a própria Ivone Pereira diz no livro dela. Disse ela assim no livro: acompanhava-me um guardião da espiritualidade, visto que, se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambiente dessa espécie, a não ser visando a serviço de legítima caridade, menos admissível será que ele o faça em espírito durante o sono, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais, que é o caso dela, e é o caso de qualquer estático. Não pode estar sozinho nas suas viagens astrais. Os espíritos superiores recomendam a Kardec que, no caso do estático, do médium estático, se recusar a voltar para o corpo, eles dão a seguinte explicação: que se deve falar ao médium, apelando para o seu sentimento, no sentido das suas responsabilidades familiares e profissionais. Procurar falar para o médium a coisa que mais pode afetá-lo no seu sentimento. Este é o conselho que os espíritos deram a Kardec, no caso do médium estático se recusar a voltar para o corpo. Mas cabe aqui uma indagação. Se no sonambulismo
o sono é profundo. E se no êxtase a pessoa, segundo Kardec, parece que está numa catalepsia, parece que está com a injeção de anestesia geral, o que adianta falar no ouvido do médico para ele voltar? É uma indagação. Pela simples razão de que o ouvido não desliga. Senão os espíritos não dariam a Kardec essa orientação. Porque ele está totalmente insensível, seus sentidos estão todos paralisados. O espírito já vai lá e fala no ouvido dele as coisas importantes que ele tem que fazer aqui, a sua missão, etc, etc. Para o espírito voltar. É porque o espírito ouve. Então, evidentemente, o ouvido não desliga nem no êxtase. Bom, companheiros, então, acabou o nosso horário, né? Tivemos, acredito, uma boa instrução hoje. Que Deus nos ampare.